Inclusive, Estados Unidos e União Europeia anunciaram um acordo comercial. Eu vou conversar com o Luca Bassani porque esse acordo foi feito com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Só que vários governos de países que são integrantes da União Europeia, vários representantes reclamaram, criticaram, usaram até algumas expressões, digamos, curiosas para falar sobre a maneira como a Ursula von der Leyen tratou o tema com Donald Trump. E o Luca Bassani vai contar para a gente agora o que rolou por aí, meu amigo. Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Pois é, enquanto esperamos uma definição no caso brasileiro até a sexta-feira, aqui na Europa tudo foi decidido ontem na Escócia, onde Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, se encontrou com Donald Trump. Eles se elogiaram, disseram que não foi uma negociação fácil, que são negociadores duros, mas acabaram chegando à conclusão de que a alíquota de 30% que havia sido prometida por Trump vai ser reduzida para 15% em diversos setores, só não abrangendo o aço e alumínio, que continua com 50%, assim como foi aplicado para todos os países. Esse acordo, então, poderá ser utilizado para a indústria farmacêutica, a indústria da aeronáutica e também a indústria automotiva, essa que é de interesse principal dos europeus, sobretudo os franceses, italianos e alemães, que vendem bastante para os Estados Unidos. Eles também deixaram claro que um investimento europeu na faixa de 600 bilhões de dólares deverá ser feito na economia americana durante os próximos anos e mais compra de 750 bilhões de dólares em energia pelos próximos 3 anos, ou seja, algo bastante vantajoso para os Estados Unidos no que diz respeito aos investimentos, mas, como nós vemos, houve uma repercussão também negativa. Tanto o primeiro-ministro da França, o François Bayrou, esse aí mais centro-esquerda, temos também o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, esse já bem à direita, todos criticando, dizendo que esperavam que se pudesse encontrar um caminho mais vantajoso para a Europa. Outros falam em submissão total à vontade de Donald Trump. Alguns líderes preferiram não comentar de forma extensa porque acham que precisam ainda de mais informações, como é o caso do chanceler aqui da Alemanha, Friedrich Merz, e a própria primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Tudo indica que isso é assunto resolvido, mas tratando de Donald Trump e da imprevisibilidade, podemos ter, obviamente, novos capítulos nessa história e ficaremos aqui de olho vendo se talvez essa negociação vai poder talvez inspirar os nossos senadores, nossos ministros no Brasil para tentar conseguir um acordo mais favorável, porque o caso brasileiro não está fácil, né, Evandro? Exatamente, Luca Bassani, obrigado pelas informações. Eu quero trazer a manifestação específica do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que ela foi bastante curiosa e eu fico imaginando a maneira como Ursula von der Leyen recebeu essa crítica. Ele mencionou, isso não é um acordo. Donald Trump comeu von der Leyen no café da manhã. Foi isso que aconteceu. E suspeitávamos que isso aconteceria, pois o presidente dos Estados Unidos é um peso pesado quando se trata de negociações, enquanto a presidente, aí mencionando Ursula von der Leyen, é um peso-pena. Fábio Piperno. Olha, isso é muito curioso, né? Porque, bom, primeiro que o papel dela não é nem um pouco fácil, até porque ela é representante de uma comunidade europeia que reúne 27 estados e com os mais diferentes perfis ideológicos. Por exemplo, o Viktor Orbán não tem nada a ver com o primeiro-ministro da Espanha, muito menos com o primeiro-ministro britânico, que por sua vez é bem distinto do ponto de vista ideológico de Giorgia Meloni. Mas o acordo, ele realmente parece uma capitulação. E é muito interessante que a crítica mais aguda a esse acordo parta de Viktor Orbán, que é provavelmente aquele mais próximo de Donald Trump do ponto de vista ideológico. E é o que mais manifesta o seu descontentamento com esse acordo. Então, é óbvio que é muito difícil encontrar uma fórmula de consenso que possa agradar os 27 estados europeus e mais os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, realmente deixou muitas dúvidas. Em relação à questão da energia, aí sim me parece ter alguns pontos positivos sob a ótica europeia, porque haveria, então, uma substituição da energia russa, hoje bastante escassa lá para a Europa, pela energia americana. Então, aí não haveria problema algum. Mas, por exemplo, na questão da
indústria automobilística e do aço. Como é que vão ficar essas alíquotas, né? Qual a vantagem que a Europa vai ter em relação a isso? Então, são questões que realmente vão ainda causar muita turbulência interna no bloco europeu.